Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a voz ativa e passiva no inglês. No português você já sabe que voz ativa e passiva, para que elas são usadas, né? Aqui a gente tem que ter em mente o conhecimento de sujeito, verbo e objeto para que fique mais fácil para facilitar. Porque na voz ativa vai ser o sujeito que vai praticar a ação, né? Ele vai ser geralmente a forma natural que a gente usa as frases. Na voz passiva, o que vai acontecer o inverso. A oração ela vai dar ênfase ao objeto, né? Então é o objeto quem vai praticar a ação. Então nós temos active and passive voice, voz ativa e passiva. Active voice. Na voz ativa, vamos ver aqui um pouco. Pode-se dizer que na voz ativa um sujeito realiza uma ação, por isso o destaque é dado para o sujeito. Como eu disse, na voz ativa é o sujeito quem pratica a ação. É geralmente a forma como a gente utiliza no dia a dia. Então, uma frase na voz ativa é composta por sujeito, né? A frase ela tem o sujeito mais o verbo auxiliar, que geralmente é o verbo ser ou estar, e no inglês vai ser o verbo to be. Aí nós temos o verbo principal, né? Se temos um verbo auxiliar, vai ter que ter um verbo principal logo em seguida. E o objeto. Vamos ver aqui nessa frase onde o sujeito vai praticar ação. Por exemplo, nós temos aqui, ó, Pedro is washing the clothes. Pedro is washing the clothes. Pedro está lavando as roupas. Quem está praticando a ação é o Pedro. Ele é o sujeito e ele está praticando a ação. É ele quem está lavando as roupas. Nós estamos dando ênfase ao sujeito Pedro. Então, Pedro é o sujeito da frase, né? Esse, que é o verbo to be, é o verbo auxiliar. Washing, que é do verbo wash, é o verbo principal. E the clothes, as roupas, é o objeto, né? Esse é o objeto. Como a frase está na voz ativa, queremos dar ênfase na ação de Pedro ao lavar as roupas, tornando-o como o agente principal da frase. Na voz passiva, como eu disse, vai acontecer o inverso, né? Já na voz passiva, queremos dar ênfase para o objeto que está sofrendo a ação e não para o sujeito. Não costumamos muito utilizar a voz passiva na linguagem cotidiana. Como eu disse, a voz ativa ela é mais usada no dia a dia, já que ela é considerada mais formal e comum na escrita. Usamos a mesma frase anterior como exemplos temos. Então, usando aquela mesma frase, agora na voz passiva, nós vamos ter The clothes, the clothes are being washed by Pedro. As roupas estão sendo lavadas por Pedro. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? O objeto, as roupas, the clothes, que era o objeto, aqui ele passa a ser a parte mais importante, né? Então, nós demos ênfase a ele, né? As roupas estão sendo lavadas pelo Pedro. Então, essa questão da voz passiva e ativa, ela vai estar sempre relacionada com o tempo, né, de acordo com o tempo em que está sendo falado. Aí aqui nós temos essas colunas aqui, em que nós temos a primeira vai estar relacionada ao tempo. Tense é tempo no inglês. Aí nós temos aqui como vai ser esse tempo na voz ativa e na voz passiva. Vamos começar com o present simples. Present simple. Present simples. Como é que a gente vai fazer no presente simples a voz ativa? Nós vamos fazer de forma normal. Vamos ter aqui, ó, por exemplo, I do my homework. Eu faço o meu trabalho. O verbo do está no presente. Então, na voz ativa, no presente, o verbo fica no presente, né? I do my homework. Eu faço meu trabalho, né? Nesse caso, quem é o sujeito? Eu. Então, aqui é voz ativa porque eu, que sou o sujeito, estou sendo a como que eu posso dizer, a parte mais importante da frase, né? Que eu estou praticando a ação, né? Eu estou fazendo uma ação, fazendo o que? Meu trabalho. Então está no presente, então o verbo tem que estar no presente. Na voz passiva, se a gente for passar da ativa para passiva, nós já vamos ver que o que vai ter importância aqui é o objeto, não o sujeito, né? Então eu digo assim, ó, my homework is done. Meu trabalho está sendo feito, né? Meu trabalho é feito, mais ou menos assim. Aqui nós estamos dando ênfase ao sujeito. Aí nós temos o verbo to be aqui no presente, seguido do passado particípio, seguido do particípio do verbo to. Presta atenção no seguinte, que sempre, na voz ativa, o verbo principal ele vai estar no particípio. É por isso que eu passei aquela lista de particípios para vocês, porque sempre na voz passiva os verbos principais
tem que estar no particípio. Qualquer dúvida, vocês consultem um livro lá sobre o particípio. No present continuous, no presente contínuo, nós temos aqui a frase I'm doing my homework. Eu estou fazendo o meu trabalho. Está no presente contínuo, né? Ou seja, eu estou fazendo nesse exato momento isso. Então, o verbo principal do é terminado em ing. Quando eu vou para a voz passiva, eu volto a dar importância para a coisa que está sendo feita e não a pessoa que está fazendo. Então, my homework is being done. Então, meu trabalho está sendo feito. Presta atenção que aqui nós temos o verbo to be, aí o verbo to be aqui terminado em ing, porque é presente contínuo, né? E nós temos o verbo principal, que é o verbo do, no particípio. Novamente, o particípio vai ser done. O particípio de do vai ser done, certo? Aí nós temos aqui no passado simples, past simple. Como vai ser a voz ativa? Nós temos I did my homework. Eu fiz meu trabalho. Aqui, como a gente está no passado, o verbo ele está no passado, né? Eu fiz, did. Did é o passado de do. Então, naquela lista que eu passei para vocês, tem os verbos, né? Logo em seguida tem o passado simples dele e depois o passado particípio. O passado simples de do é did, certo? O particípio de do, que é fazer, vai ser done, feito, certo? Então, aqui já memorizem pelo menos esse, né? Do, fazer, did, fez, done, feito. Esse done é o particípio do verbo do. Então, vocês vão sempre precisar do particípio dos verbos para fazer a voz passiva. Então, my homework. Aí, nesse caso, já fica assim, ó, my homework was done. Meu trabalho foi feito. Presta atenção que o verbo to be foi para o passado, porque aqui nós estamos no passado simples. E o verbo principal, que é o do, ele continua no particípio done, porque, como eu disse, no particípio, todos os verbos que são principais na frase, eles vão para o particípio, certo? Então, tem que aprender o particípio. Outro aqui, ó, passado contínuo. Como é o passado contínuo? É quando eu digo que alguma coisa estava acontecendo no passado. Então, I was doing my homework. Eu estava fazendo o meu trabalho. Nesse caso, o verbo to be vai para o passado, né? E o verbo principal recebe ing, porque eu estou dando ênfase ao passado contínuo. Né? Eu estava fazendo o meu trabalho. Aí, quando vamos para a voz passiva, é o trabalho que vai ser principal, né? Nós vamos dar ênfase não mais ao sujeito, e sim ao objeto. Então, my homework was being done. Meu trabalho estava sendo feito. Lá era, eu estava fazendo meu trabalho, agora fica na voz passiva, meu trabalho estava sendo feito. O verbo to be no passado, né, servindo como auxiliar, seguido do verbo to be novamente terminado em ing, porque essa combinação de sujeito ou de verbo to be no passado com o verbo to be terminado em ing é o passado contínuo, é o tempo passado contínuo. Isso daqui vai evidenciar que é o passado contínuo. E o verbo principal, que é o verbo do, continua no particípio done. Então, my homework was being done. Meu trabalho estava sendo feito. O present perfect, que a gente vai estudar, e já estudamos também um pouco no 8º ano, ele vai ser sempre formado pelo verbo to have, mais o particípio do verbo principal, né? O verbo principal está no particípio. Presta atenção aqui. I have done my homework. Eu tenho feito meu trabalho. Né? Presente contínuo, presente perfeito, novamente, present perfect, que a gente estudou no ano passado, vamos estudar novamente. Ele vai ter essa estrutura aqui sempre, ó. Sujeito, o verbo to have, seguido do verbo principal no particípio. O particípio de do é done, por isso que aqui está done. Então, I have done, eu tenho feito my homework, meu trabalho. Quando a gente vai para a voz passiva, fica assim, ó, my homework has been done. Meu trabalho tem sido feito. Aqui o que eu quero que vocês prestem atenção. Inicialmente, quero que vocês deem atenção especial para o particípio dos verbos. Basta vocês identificar que quando os verbos, ou quando nós formos passar uma frase da voz ativa para passiva, o verbo principal vai sempre estar no particípio. Por exemplo, o particípio do verbo to be vai ser been. Vocês vão ver lá na lista de vocês, né? Os verbos regulares, eles são fáceis de identificar. Quando eu falei o verbo to be, o particípio dele é been,
significa que é quando o verbo to be ele está sendo o verbo principal da frase. Aqui nesse caso, o verbo to be eles estão aparecendo como auxiliar, certo? O que vai para o particípio é sempre o verbo mais importante da frase, que vai ser o verbo principal. Né? Os verbos regulares são fáceis porque o mesmo passado dele vai ser o mesmo particípio. Por exemplo, o verbo work, trabalhar, como ele é regular, ele termina com ed no passado. Então, work, presente, trabalho, worked, trabalhei no passado, e worked, trabalhado no particípio. Continua a mesma coisa. Os verbos regulares são fáceis, essa questão. Já os verbos irregulares, vocês têm no final do livro, vocês consultem lá. Vamos ter um verbo normal, o passado dele geralmente vai ser diferente e o particípio dele também vai mudar. Então é obrigatório aprender isso daí sobre os verbos regulares e irregulares no passado e no particípio. E na voz ativa e passiva, basta vocês terem em mente que na voz ativa é o sujeito que pratica a ação, na voz passiva é o objeto que pratica a ação, e o verbo principal vai estar sempre no particípio. Até mais.